Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui, sejam muito bem-vindas a mais uma live onde nós vamos falar da nossa área de atuação, nós vamos falar de saúde e segurança do trabalho. Sejam todos bem-vindos, sejam todos muito bem-vindas, sejam todas muito bem-vindas. Nós vamos começar aí mais uma live sobre saúde e segurança do trabalho. Hoje, com um convidado especial aí, Tiago Límido, engenheiro de segurança do trabalho, perito judicial, que vai nos auxiliar bastante aí nas questões relacionadas à perícia judicial, ok? Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Vocês sabem que vocês são sempre bem-vindos aqui nas nossas lives. E hoje nós estamos com um convidado show de boela, um cara fora de série aí, que vai nos ajudar a entender sobre perícias judiciais, tá bom? É o Tiago Límido, engenheiro de segurança, perito judicial com uma vasta experiência aí nessa área e algumas dúvidas muito comuns para o profissional de saúde e segurança do trabalho. Ele vai nos ajudar aí a compreender. Você que de repente tem a vontade de ser perito judicial, né, de ser assistente técnico. Então o Tiago ele vai nos dar essa força aí neste entendimento relacionado aí à perícia judicial, né? E obviamente também a assistência técnica. Pessoal, vocês já sabem como que funciona aqui, coração e bastante coração e bastante compartilhamento, tá? Nós já estamos aí com o nosso convidado. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Ederson. E aí, bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Um pouco cansado na correria, né? Mas imagina, também estou bem cansado por aqui. Bem cansado. Mas tirando isso, tá tudo bem, graças a Deus. Tiago, obrigado por você ter aceito o nosso convite, né? E a gente vai falar aí um pouquinho daquilo que você conhece muito bem, né? Até muito mais do que a gente, que é exatamente a questão relacionada aí à perícia judicial. Muitos profissionais de saúde e segurança do trabalho têm dúvidas sobre essas questões aí relacionadas à perícia, né? Técnico de segurança pode ser perito, que são coisas que o pessoal pergunta bastante, né? Eu preciso entender de higiene ocupacional para fazer perícia, como que funciona ali um processo de perícia, né? Como que eu posso ser um perito judicial ou um assistente técnico. Então, você, né, tem um curso, inclusive, né, com o Júlio Botelho, né, sobre isso, se eu não me engano. Exato. Sobre perícias judiciais, e hoje eu recebi um informe de um outro curso aí que vocês estão fazendo juntos, legal, né, de instrumentação, muito bom mesmo, parabéns. Né, e pelo conteúdo que vocês estão trazendo aí, que eu acho que é importante demais para o profissional de saúde e segurança do trabalho, o que eu costumo falar para o pessoal aqui eu vou trazer profissionais para vocês que têm algo para acrescentar. Né, eu gosto disso, porque eu acho que na nossa área de SST, né, muitas vezes eu olho aqui algumas coisas no Instagram e no Facebook, né, de maneira alguma julgando outras pessoas, mas tem coisas que eu penso assim, poxa, isso aqui não serve para o profissional de saúde e segurança do trabalho. Isso aqui não vai ajudar o profissional de segurança do trabalho a ser um melhor profissional de SST. E aí, quando eu olho conteúdos como o de vocês, né, como o seu, como o do Júlio Botelho, conteúdos como, por exemplo, o de Leandro Magalhães, que eu gosto demais. Né, sensacional. E são conteúdos que eu olho e falo, é isso que o pessoal precisa. Né? São conteúdos assim que eu também quero fazer. Então, primeiramente, meus parabéns, né, por vocês aí, pelo conteúdo que vocês têm trago aí para o pessoal, e fico muito feliz, de verdade, por você ter aceito o meu convite, e espero que você goste aí, se divirta também na nossa live, tá? O pessoal já sabe como é que funciona aqui, se tiver uma pergunta, pode colocar aqui embaixo. Pessoal, tá precisando também, tá procurando por alguma vaga de técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, pode colocar os seus dados aqui embaixo também, de repente, você está aqui num ambiente que alguém pode ver os seus dados e ver aí que você está precisando de uma vaga. Eu queria que você se apresentasse aí para a gente, Thiago. Você falasse um pouquinho aí de você e um pouco da sua experiência, antes da gente entrar nas perguntas e da sua
proficiência aí como profissional engenheiro de segurança do trabalho e como perito também da empresa que você tem também. Por favor. Certinho. Bom, boa noite Edson, boa noite a todos que estão acompanhando a gente na live. Meu nome é Thiago Límido. Antes de eu me apresentar um pouquinho, você só esqueceu de falar uma pessoa aí nesse tanto de nomes fera que você falou, que é o seu, né? É um prazer estar aqui hoje, né? Você realmente traz muito conteúdo pra gente aí, gratuito e bom na internet, e eu quero te dar os parabéns, cara, é isso aí. Obrigado. Nós profissionais de segurança, nós temos que trabalhar em conjunto mesmo para levar conhecimento. Eu falo isso muito com a minha equipe, é muito difícil a gente propagar segurança nas empresas. O técnico de segurança vender segurança ali para o empresário, para o trabalhador, então a gente tem que se ajudar. Então, quanto mais conteúdo a gente puder jogar na internet, e de maneira gratuita, né, de maneira ali, boa, né, de coração, tem que ser feita. Porque realmente é um mundo hoje que a gente tem que vender o almoço para comprar a janta, né? Vamos assim dizer. Concordo plenamente. Então, continuando a apresentação, eu já sou profissional de segurança atuante desde 2017, então tenho 14 anos 2007, né? 14 2007. Anos já na área. Comecei como técnico de segurança, logo já fiz a engenharia de segurança, depois, engenharia ambiental, e depois fiz a engenharia de segurança. Tenho uma especialização também em higiene ocupacional e atuo já com higiene há, bem dizer, 13 anos. 12, 13 anos, eu fiquei só um ano em empresa. E também atuo com perícias já há um bom tempo. Comecei como assistente técnico, tá? Logo em 2009 eu entrei para trabalhar junto com um perito. Então, um perito aqui da região, ele me chamou e falou: Thiago, quer trabalhar aqui? Eu preciso de um assistente técnico, né, para mim. O que é esse assistente técnico? Você vai carregar o equipamento, vai puxar processo nas costas. Na época, todos os processos eram físicos, né? Então, você tinha lá 14, 15 volumes, né, de processo. Então, era pegar isso lá na vara do trabalho, fazer um resumo para ele, falar: olha, essa ação aqui é insalubridade, periculosidade, enfim. Fazer esse resumo, ir a campo com ele, acompanhar a perícia, fazer as medições. Enfim, eu trabalhei muito, aprendi muito nesse período. E aí, quando eu me formei em engenharia de segurança, fui trabalhar como perito também. Comecei a deixar meus currículos nas varas, né, e comecei a atuar com perícia. E estou nessa vida aí. Você falou da empresa, eu sou sócio da Ergo Group, é uma empresa de engenharia de segurança, de medicina e de ergonomia. Então, a gente atua aí na região toda aqui de Uberaba e no país todo com as avaliações ambientais, com a análise ergonômica, né? Então, a gente tem toda a parte de gestão, GRO, enfim, todas essas implantações que nós temos das normas aí. Nossa empresa tem capacidade para atuar. E assistência técnica. Legal, show de bola. Perfeito, muito bom. A SPF, você falou 2017, eu falei 2017? Não, tá batendo. 2007. Ele tá batendo isso aí não, na minha cabeça aí falou 2007. Ah, tá, 2007, sim. 2007. Olha o Júlio aí, seja bem-vindo, Júlio. Seja muito bem-vindo mesmo, muito bem-vindo mesmo. Júlio, teve uma vez que ele e o Diego me ligou, o Diego, eu falo com ele direto. Ele estava na casa do Diego, lá aqui em São Paulo, perto, eu tinha ido lá para casa do Diego uns dias atrás. Legal, Júlio, seja muito bem-vindo. E não só o Júlio, como todos vocês que estão aqui. Tem muita gente na live e pouco coração aqui nessa live, pouco compartilhamento. Pessoal, compartilha, o conteúdo aí é um conteúdo de valor, o convidado é um convidado de valor e vai trazer muita coisa boa pra gente. Pessoal, se você tem pergunta, pode começar a perguntar aqui, fica à vontade, a live também é de vocês, tá bom? Eu queria perguntar para você, Thiago, eu acredito que a primeira pergunta ela é muito importante. Por que o profissional de saúde e segurança do trabalho, seja esse profissional um empregado, né, um profissional pertencente a um SESMIT constituído dentro de uma empresa, ou esse profissional um empregador, né, um profissional que ele tem uma consultoria, uma assessoria de SST, por que ele precisa entender de perícia judicial na área de saúde e segurança do trabalho? Por que é importante para o profissional de SST compreender sobre perícia trabalhista, né, previdenciária, sobre perícia judicial? Uhum. Bom, Ederson, a gente tem algumas justificativas, não tem um motivo único. Tá? A primeira delas é que se o profissional de segurança do trabalho quiser ganhar dinheiro com isso, ele consegue. Tá? Então ele consegue na própria empresa, ou na empresa do colega, ou trabalhando por conta, ele consegue.
Então, ele precisa buscar esse conhecimento, porque é um mercado muito carente de bons profissionais. A gente vê muita gente ruim no mercado de perícia, tá? Aquele profissional que entra mudo e sai calado de uma perícia. Não, eu não posso falar nada, ele é o perito. Então, a gente está aqui, eu e o Júlio, nós estamos nessa batalha para quebrar esse paradigma, tá? Então, para o profissional, a questão financeira é um ótimo incentivo. E, principalmente, assim, eu vejo também a questão de prevenção. Então, um profissional que conhece o rito da perícia, ele conhece sobre perícia, ele consegue atuar na prevenção da sua empresa. Ah, como assim na prevenção? Poxa, você sabe que aquela situação ali vai gerar insalubridade, né? Então vamos atuar para poder evitar esse tipo de situação. Ou, não, beleza, teve o processo. Então você sabe como atuar nesse processo judicial, você sabe dar o suporte necessário para a empresa, tecnicamente falando, que não fica só na mão do advogado. Um advogado que conhece de perícia, o processo pericial, é muito bom. Ele te dá um apoio muito grande. Agora, aquele advogado que realmente conhece, ele sabe a importância de um assistente técnico. Então, o técnico de segurança que se especializa, o profissional de SST, né, porque pode ser um engenheiro, enfim, outras profissões também, que se especializa nessa área de perícia, ele se destaca dos demais. Eu falo que são duas áreas que são muito raras de você ver, eu costumo chamar de mosca branca, né? Alguém aí já viu uma mosca branca? Aquela pessoa rara, né? Então, é a perícia e a higiene ocupacional. Concordo. Se você abrir uma vaga hoje de trabalho, alguém com experiência em higiene ocupacional, experiência em perícia, você vai contar aí poucas unidades no Brasil para poder preencher essa vaga. E isso acaba elevando bastante o nível salarial também. Perfeito, concordo plenamente. Eu acredito que essa questão, você falou, é engraçado, né? Você falou sobre essa questão de tem muito profissional ruim fazendo perícia, né? E as empresas precisam, né? E principalmente nessa questão aí de assistente técnico, né? De defender ali a empresa, né? As empresas precisam muito. A gente fala que, né? É muito bonito hoje o pessoal falar assim que a gente faz segurança do trabalho para defender o trabalhador, mas a gente também faz para defender a empresa. E Sim. você precisa ter bala na agulha para poder defender a empresa, né? E eu acho legal essa parte. Olha, a segurança do trabalho é para defender Sim, é para defender o trabalhador. Mas, porém, entretanto, também é para defender a empresa, né? O nosso papel ali, de certa forma ou de outra, se a gente for prestar atenção, está às vezes até mais baseado em defender a empresa do que às vezes mesmo o trabalhor. Eu não sei se você concorda com isso. Concordo plenamente. Esse tanto de documentação que a gente faz todos os dias, gente, ficha de EPIs, treinamento, OS, vamos ver o que mais. Nossa, tem documento PCA, PPR. É um tanto de documento, a maioria deles é para resguardar juridicamente a empresa. Tá? Porque numa ação trabalhista, se você não tem determinados programas, determinados documentos, acho que nós vamos falar isso mais adiante, você perde. Tá? Às vezes o reclamante está pedindo algo que não é justo. Tá? O perito às vezes sabe disso, ele vê, mas a empresa não fez a parte dela. Né? E aí a empresa não se resguardou, não tem a documentação para comprovar. Às vezes você identifica, por exemplo, o nível de ruído é de 85,6 decibéis, acima do limite de tolerância. Tá? Se a empresa não tiver uma ficha de EPIs com controle legal, por mais que ela tenha gastado dinheiro e comprado e entregue, não tem como comprovar. Tá? Então, a gente tem que trabalhar pensando, claro, na saúde do trabalhador, essa é a nossa função como técnico de segurança, como engenheiro de segurança, mas nós temos que pensar também na empresa que está querendo fazer a parte dela e a gente está pecando nos registros. Então, isso não pode acontecer. Muito bom. Deixa eu te perguntar. Eu acho que eu vou só mudar aqui algumas questões. Não, mas vamos seguir aqui nas questões. Pessoal, fica à vontade. Eu estou vendo muita gente na live aqui e pouco coração e pouco compartilhamento. Eu já falei para vocês, o convidado hoje é um convidado de muito conhecimento, um convidado muito especial. Ele está tendo o tempo dele aqui para falar um pouquinho para a gente sobre a experiência dele, tá? E sobre perícia, são informações que você não encontra em qualquer lugar. Não é porque o Thiago está aqui, não é porque o Júlio está aqui, e é verdade, eu estou falando sério. São informações que o Thiago está passando aqui para a gente, que você não encontra em qualquer lugar. Eu queria perguntar para você, Thiago, sobre esse processo de perícia judicial.
há uma curiosidade do profissional de saúde e segurança do trabalho também saber como que funciona este processo. Por quê? Como você falou, uma das motivações é o cara ganhar dinheiro com isso. Essa é uma motivação que eu tenho muito grande. Sim. Eu gosto bastante. Eu gosto muito de ganhar dinheiro. Eu gosto muito mesmo de ganhar dinheiro na segurança do trabalho. O pessoal fala, já fui chamado até de... Aquela pessoa que gosta muito de dinheiro, que eu esqueci a palavra, o nome agora. Mas quando a gente fala, quando a pessoa tem essa motivação, ela quer entrar, mas ela não conhece o processo de uma perícia. Como que funciona ali o processo de uma perícia? Você pode explicar pra gente? Claro. Tudo começa com o início, na reclamatória. Então, o trabalhador, ele geralmente quando ele é desligado, ou até mesmo dentro da empresa, ele pode entrar com uma ação, estando trabalhando ainda na empresa, ele acha, né, no entendimento dele, que ele tem o direito à percepção de algum adicional, ou de insalubridade, ou de periculosidade, enfim. E tem outros também, né, de horas e itinerares, tem vários que a gente pode atuar. Certo? Mas ele se acha no direito de receber esse adicional que não foi devidamente pago ao longo do tempo que ele trabalhou naquela determinada empresa. Ele vai procurar um advogado, vai relatar toda a história, o histórico laboral, vai apresentar as documentações, né, as evidências que ele tem daquela situação, e o advogado vai juntar tudo isso numa petição inicial. Essa petição inicial ela é um documento padronizado, ele vai ter todas as alegações, né, tudo que o reclamante está pedindo. Então ele entra falando que merecia receber o adicional de insalubridade, porque estava exposto a agentes insalutíferos, que causaram N problemas, merecia receber a periculosidade, porque trabalhava lá exposto, por exemplo, à eletricidade, enfim, ele cita N elementos. Feito esse processo, ele dá entrada no fórum, e o fórum vai distribuir, né, no fórum da cidade dele, ou da cidade onde tem uma justiça do trabalho, ele vai distribuir esse processo nas varas. Aqui em Uberaba, por exemplo, tem 4 varas do trabalho. Então, à medida que ele é recebido e que o diretor da vara, né, verifica, atendeu todos os preceitos mínimos legais, que todo advogado sabe fazer, ele ganha um número de um processo e aí a empresa é notificada. Então, até nesse momento, a empresa não sabe que o funcionário entrou na justiça. Então, à medida que ele entra com essa petição inicial, que está todo o documento nos autos, então hoje a gente chama isso de autos, que é o PJE, Processo Judicial Eletrônico, hoje está tudo online, a empresa é notificada. A partir dessa notificação, ela tem um prazo para poder apresentar a sua defesa, ou pode levar até na alta de audiência. Então, aí a empresa vai ter que fazer todas as suas movimentações. Tá? Aí eu digo que começa o primeiro trabalho do assistente técnico da empresa. Certo? O que seria esse trabalho do assistente técnico? Que pode entrar o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o tecnólogo, tá? É de fazer uma análise dessa situação e começar a atuar já na defesa, no primeiro item, que é a juntada de documentos. Então, a empresa, a partir do momento que ela recebeu essa petição, ela vai fazer a defesa dela. Vai falar, não, o seu José, a dona Maria não tinham o direito, não, porque recebia EPI, porque tinha gestão, né, porque isso. Tá? E aí começa o primeiro problema da empresa, que se ela não sabe o que está escrito na sua documentação de segurança, ela mata o processo aí na sua defesa. Vou dar um exemplo, Edson. Por favor. No caso, tinha uma empresa que a gente estava fazendo uma assistência técnica e a empresa apresentou um PCMAT onde reconhecia já álcalis cáusticos, reconhecia hidrocarbonetos aromáticos, numa situação que nem tinha. Né? Aí, nesse caso, eu falei, olha, fica difícil defender, porque já na perícia você já está anexando esses documentos. Né? Então, vai ter esse problema. Aí o profissional pode começar a atuar ali na análise das documentações. Depois dessa defesa, vai para a audiência. Né? Tem então uma audiência, e nessa primeira audiência, como todas as audiências da justiça, tenta-se a conciliação. Não teve a conciliação, aí você parte para as apurações. Tá? Então, pode ser que tenha perícia contábil, pode ser que tenha perícia de horas em itinerary, pode ser que tenha perícia de insalubridade, de periculosidade, né? Então, teria esses enquadramentos e N outros, acidentes do trabalho, enfim, tem N situações que o reclamante pode entrar. Aí, nesse caso, começa o trabalho do perito. Então, nessa ata de audiência, o juiz já designa um perito para atuação, para análise desses itens, e a empresa, né, as partes, porque o reclamante também pode colocar um assistente técnico,
tem um prazo, geralmente de 15 dias, para apresentar os quesitos iniciais e os seus assistentes técnicos, certo? E aí você começa a rodar o rito pericial, que a gente costuma dizer. O que é esse rito pericial? Apresentação de quesitos. Então, o que são quesitos? São perguntas que você vai fazer para o perito para que ele responda no seu laudo, tá? Também tem que ser coisas bem pensadas. Eu não posso simplesmente elaborar um quesito que vai gerar uma resposta negativa para o meu cliente, certo? Por exemplo, eu sei que não tem ficha de EPIs lá. Eu vou fazer uma pergunta, pode o senhor perito informar quais são os EPIs da ficha? Não vou fazer, certo? Parece um pouco óbvio, cara, mas a gente pega muito esse tipo de situação, velho. Imagino. Imagino. E aí, eu faço um link com aquela questão que eu falei, que é a questão do emprego. Quando a gente tem uma perícia, você tem oportunidade de emprego para 3 profissionais de segurança. Você tem o perito, que é nomeado pela justiça, você tem um assistente técnico que pode ser contratado pela empresa, e você tem um assistente técnico que pode ser contratado pelo reclamante. Tá? Então, aí você tem 3 oportunidades de emprego em um único processo. Né? Então, faz a perícia. Depois, durante a perícia, tem todas as diligências que acontecem, as entrevistas, né, a análise em loco da situação que está gerando do caso. E você parte para a apresentação do laudo. Aí os assistentes técnicos apresentam os seus pareceres técnicos e o perito apresenta o seu laudo técnico. E basicamente tem que ter um parecer, né, uma conclusão ali sobre gera ou não uma situação de insalubridade, de periculosidade, enfim, depende do objeto da perícia. E após a apresentação dos laudos, vem a questão das contestações. E você vai fazer seus quesitos complementares, se assim fizer necessário, questionando algum ponto que você não concorda do laudo pericial. E aí, cara, é uma novela. Vai e longe. aí corre... Pelo que eu entendi, então, você falou um negócio que eu fiquei pensando aqui. O juiz ele tem que tentar uma conciliação antes? Seria isso? Antes de ir para a perícia, ele sempre tem que tentar essa conciliação? Sempre tenta um acordo. Tá? Porque é interessante para a justiça, porque o processo é mais célere, mais rápido. Tá? Mais rápido. O acordo em todas as esferas, gente, sempre é tentado o acordo primeiro, porque quando você finaliza um acordo, as duas partes estão satisfeitas, encerra-se ali o processo e ele parte para outro. Que hoje na justiça tem inúmeros processos trabalhistas. Né? Então, sempre que ela consegue fazer um acordo, é vantajoso para todas as partes. Menos para o perito, então. Menos para o perito, ele não trabalha. Pelo que eu estou entendendo aqui, menos para quem é perito ou assistente, de repente, né? Legal, interessante, legal. Bem interessante, eu não tinha pensado nisso. Tá bom, legal. O TE fez uma pergunta aqui, TE trabalhista, deixa eu puxar aqui que agora desceu, TE, espera só um pouquinho, tá? Espera só um pouquinho que eu vou te achar aqui. Ou se você puder fazer a pergunta de novo. Ele fez uma pergunta aqui. Tá. TE treinamentos. Quais os pré-requisitos de um perito? Ele fez uma pergunta. Fica à vontade. Certo. Fica à vontade, Thiago. Nós estamos falando de perícia de SST, né? O tema aqui é SST. Então, a primeira coisa, ele precisa ser um profissional de nível superior com formação na área. Então, pode ser um engenheiro de segurança, pode ser um médico do trabalho, tá? Pode ser um fisioterapeuta, um educador físico com experiência em ergonomia, especificamente para atuar nessa área de perícia de ergonomia, né? E por aí vai. Primeiro, esse é o pré-requisito, Ederson, legal, é o que está lá no Código de Processo Civil, é o que está lá na CLT, certo? Agora, o perito em si, ele precisa se sentir preparado. Tá? Não adianta eu me formar hoje, eu não sei aí na sua região como que é, mas legal. Na nossa região aqui, o engenheiro de segurança, quando ele forma, independente de qual faculdade que seja, ele não sai preparado para ser um perito. Tá? Por quê? É uma carga horária de 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio, 2, dependendo da pós. Tá? É muito conteúdo de segurança para você sair de lá expert em algum assunto. Tá? Então, o perito ele precisa fazer uma especialização, um curso, um treinamento, pegar alguns documentos, ler, estudar um pouco, para depois se tornar um perito. Tá? Então, eu diria que os pré-requisitos primeiro, ele se sentir preparado para ser perito. Falar, não, eu sei, eu domino essa área, eu quero trabalhar nessa área. Então, ele tem que se sentir preparado. Segundo, é ele ter essa formação, tem que estar com o seu CREA ativo, se for engenheiro de segurança, tá?
ele tem que ter essa formação, tem que estar regularmente inscrito, porque se tiver uma denúncia que ele está trabalhando sem o devidamente registrado, ele vai responder para o CREA dele, tá? E ele precisa saber um pouquinho sobre higiene ocupacional, porque você vai trabalhar muito com avaliações ambientais, tá? Precisa conhecer o Código de Processo Civil, então não tem condição dele atuar no processo se ele não souber pelo menos o que tem que ter no mínimo no seu laudo pericial, ou os limites da perícia. Tá? Isso é importante, Edson. Muito perito e acha que ele pode chegar na empresa e ser o Deus ali dentro. Ah, eu vou falar isso, eu vou fazer aquilo. Nossa, não. Já peguei os peritos realmente e os caras vieram O bravos. cara acha que ele é fiscal do Ministério do Trabalho. E tem que ter uma diferenciação muito grande com isso. O perito judicial não é fiscal do Ministério do Trabalho. Ele não está ali para te falar assim, ó, Ederson, você tem que arrumar isso, isso e isso na sua empresa. Ó, isso aqui está errado. Ele não tem que emitir parecer, opinião nenhuma, tá? Ele é um perito designado pelo juiz para atender o objeto da perícia. O que é o objeto da perícia? Apuração de insalubridade. Então você vai lá verificar exclusivamente insalubridade. Tá? Então, basicamente, os pré-requisitos são revisão do PPP, retificação de PPP, insalubridade, periculosidade, horas em itinho. Fala, mas isso ainda existe? Existe. Mesmo que teve a reforma trabalhista, ainda tem. Nós temos 5 anos para poder fazer essa retroagir, né? Tem também a retificação de PPP, acidente do trabalho, né, doença ocupacional. Perfeito. Muita coisa. A SA Josiel está perguntando: existe algum curso para perito? Você indica como funciona para o juiz nomear um perito? Isso aí a gente vai falar daqui a pouco. Calma aí, que a gente já vai falar. Tá? Calma aí, que SA Josiel fica com a gente até o final. Todos vocês, que a gente vai falar sobre esse curso aí de perícia, tá bom? Não precisa se preocupar, o melhor curso de perícia aí do Brasil, logo, logo vocês já vão saber. Calma aí, espera um pouquinho. A ADM Gracindo, ela fez uma pergunta que eu achei muito legal. Ela falou assim, Tiago, ela falou assim, não compreendo bem o porquê a empresa deve fazer as perguntas aos peritos, né, o quesito, né, do assistente. Qual o objetivo? Se você puder, então, já falar com relação a isso, você falou qual é o objetivo, qual é o que precisa, né, de indicação para ser o perito. Aproveitando essa pergunta, o que precisa de indicação para ser assistente técnico também? E aproveitando a pergunta da ADM Gracindo falando, que ela falou, por que a empresa tem que fazer esses quesitos, essas perguntas? Tá. Eu vou responder então a questão do assistente técnico, depois eu vou para a pergunta dela, pode ser? Então, com relação aos requisitos, beleza, requisitos para ser o assistente técnico. Assistente técnico tem uma vantagem que ele não tem requisito nenhum a não ser da confiança das partes. E é aí que o técnico de segurança pode atuar. Isso que você observou, para ser perito tem que ser profissional de nível superior. Mas para ser assistente técnico não tem. Tá? E aí eu falo para o técnico de segurança, perca o medo, porque você pode ser tão ou mais preparado do que o perito. Tá? É só estudar. Certo? E aí o técnico de segurança pode atuar na assistência técnica. Certo? E aí ele vai ter todos os treinamentos, ele pode fazer um curso de perícia, ele pode estudar, ele pode pegar o Código de Processo Civil. Você não precisa fazer o curso, tá? Não estou jogando contra o time, tá? Mas você não precisa. Tá? Se você for um autodidata, você consegue. Tá? E aí, qual é a vantagem de ser assistente técnico, Ederson? Você negocia direto com a empresa. Então você vai falar assim, olha, o Thiago, para sair aqui, para ir para a empresa do Ederson, vai cobrar R$ 2.500 naquela assistência técnica. Ok? Ok. Você me paga metade agora e metade com nota fiscal, na emissão da nota, exemplo. Tá? Ou não, você vai me pagar no final da perícia. Enfim, você negocia e recebe na hora. Essa é uma vantagem. Tá? Perfeito. E aí, respondendo a pergunta da nossa colega, eu esqueci qual era a pergunta dela. Eu pergunto aqui de novo. Ela falou assim, eu não entendo por que a empresa... Dos quesitos. Os quesitos não é que é uma obrigação, tá? Mas é uma oportunidade de você jogar, direcionar o pensamento, a linha de raciocínio do perito para a linha de raciocínio da empresa. Ok? É uma oportunidade de você fazer com que ele entre na sua análise. Porque quando a gente está jogando para o perito ele é imparcial, Ederson. Ele tem que entrar na empresa, ele tem que ouvir as duas partes e tem que ter a sua conclusão. Já os assistentes técnicos, eles têm que ser parciais. Claro que no limite da ética, do bom senso e do respeito ao processo. Né? Eu não vou querer fraudar a documentação ou forjar uma situação que não existe na empresa.
mas ele tem que mostrar os pontos positivos daquela situação. Tá? Um exemplo, acontece muito disso, às vezes o profissional de segurança deu o EPI, tem a ficha preenchida, mas não tem ficha de treinamento, não tem evidência nenhuma dessa questão dos treinamentos. Mas você sabe que se o reclamante teve essa evidência. Às vezes você tem uma foto dele. Tá? Então você pode fazer um quesito, pode o senhor perito informar se há registros fotográficos de treinamento evidenciando o uso de EPIs. Tá? Ele vai olhar e vai falar, não, realmente foi anexado uma foto, então isso comprova que teve o treinamento. Tá? Pode servir como um adicional. Então são perguntas que você vai fazer para mostrar que você tem gestão, para mostrar que você não gera insalubridade ou periculosidade naquela situação. Então é a primeira fase, são os quesitos. Tá? E esses quesitos ele tem que estar alinhado com a ideia, com a diretriz da empresa ou do reclamante. Tá? Eu falo que é até mais fácil ser assistente técnico do reclamante do que da empresa. Tá? Porque a gente que é da segurança do trabalho, você conhece os podres todos. Tá? Você pergunta para uma empresa qual que é a periodicidade da troca de EPIs. Né? Tem empresa que entrega com 1 ano um protetor ocular, outra com 2, outra com 3 meses. Então, você conhece. Tá? Então, é a oportunidade de você fazer perguntas que direcionem a sua linha de raciocínio para o perito responder, entendeu? Perfeito, está respondido. Eu esqueci o nome da moça, mas eu acredito que está bem respondido, aliás. Como eu falei para vocês, né, o convidado conhece muito aí. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o curso, tá? Não precisa se preocupar com isso. Para quem está perguntando aí sobre o curso, logo, logo, nós vamos falar aí sobre essa oportunidade de você conhecer mais sobre perícia judicial, voltado para a nossa área da saúde e segurança do trabalho, tá? E todos que estão aqui, eu estou vendo muita gente na live e eu estou vendo pouco coração aqui nessa live, tá? Thiago, ele parou, ele aceitou o meu convite para poder trazer conteúdo de valor aqui para vocês. E esse é o meu objetivo, trazer aqui para vocês conteúdo que é de valor e que vai, de verdade, acrescentar na sua carreira como profissional de saúde e segurança do trabalho, tá? Outra pergunta aqui, do Júnior07. Eu gostei da pergunta dele, porque ele falou assim, Thiago, quando que o perito recebe o Faz-me Rir? Ah, legal, legal. Esse é um dos nossos, Esse aí realmente é uma dúvida que tem bastante, Éder. O perito, ele recebe, via de regra, na maioria das vezes, no final do processo. Tá? Isso demora quanto tempo? Vai depender, cara, da velocidade gravada do trabalho que tem para julgar, tá? Que a justiça, né, que o Tribunal Regional do Trabalho tem para poder fazer o pagamento, ok? E do processo em si encerrar. Tem perícia que eu recebi com 1 ano, com 6 meses, com 3 anos, tá? Tem perícia que eu não recebi até hoje. Sim, vai depender muito do nível que está a situação. Tá? Tem uma perícia que eu realizei que era um reclamante contra a Companhia Energética do Estado de Minas. Está até hoje rodando. É a perícia mais antiga que eu tenho para receber. Mas é via de regra? Não, a grande maioria a gente já recebeu. Tá? Eu falo que o perito ele tem que trabalhar um tempo, Ederson, sem receber. Eu falo que é a bola de neve. Então você trabalha, você girou ali um tempo fazendo as perícias, aí de repente começa a pingar. Começa a cair aquelas primeiras. E você continua fazendo. Então você está fazendo perícia aqui, está recebendo perícia de 1 ano atrás, de 8 meses atrás, entendeu? Mas se você não quebrar esse ciclo, ou seja, se você não parar de fazer a perícia, vai sempre cair alguma coisa na sua conta. Tá? E isso vai chegar a um ponto, dependendo da quantidade, né, e do seu nível de trabalho também, que isso vai representar a sua renda principal. Tá? Então, pode ser que você fale, não, eu vou viver só de perícia. É possível? É possível. Eu conheço peritos que tem, assim, um escritório de perícia só para apoiar ele no background. Entendeu? Então, é possível. Já o assistente técnico recebe na hora. Essa é a vantagem dele. O assistente técnico recebe na hora. Sim, porque ele negocia com a empresa, né? Diretamente com a empresa. Perfeito. Tá. Eu vou fazer uma pergunta aqui que me enviaram. Me enviaram agora, essa pergunta. E a pergunta é, o tecnólogo de segurança do trabalho, ele pode ser um perito? Olha, via de regra, não vai ser o Thiago o guardião dessa verdade, tá? Eu vou contar um caso, mas assim, no meu ponto de vista, pode. Tá? Eu vejo que antigamente era 10 anos atrás no máximo, tá? Os juízes, eles tinham a mentalidade que era assim, ó, perícia de segurança é o engenheiro, perícia de medicina é o médico do trabalho. Sempre foi dividido assim, tá? E veio alguns profissionais para quebrar esse paradigma.
Um exemplo é o fisioterapeuta, que eu falei. Minha esposa, por exemplo, ela é fisioterapeuta e ergonomista e ela é perita. Aí você vai falar, mas como assim? Fisioterapeuta, perito? Mas isso é uma luta, Ederson. Então, quem tem que travar e responder isso aí é o próprio tecnólogo. Tá? O conselho de classe dos tecnólogos tem que chegar a fazer uma conscientização e trabalhar junto às varas do trabalho para mostrar que eles têm a competência para isso. Eu acredito que tem. Perfeito. Tá? Eles estudam muito segurança, por que não trabalhar? Então, é uma luta que vocês, tecnólogos de segurança, vão ter que travar junto com o conselho de classe de vocês para que eles comprem essa briga e façam como os fisioterapeutas, como os educadores físicos fizeram, e hoje eles conseguem atuar como perícia e quebrar esse paradigma que existe uma perícia médica. Não é perícia médica, você tem N situações ali, e claro, tem a participação do médico, com certeza, para fazer um nexo causal, por exemplo, tem que ser o médico. Mas você tem a atuação de outras profissões também para auxiliar, né, a justiça. Então, o que mais precisa na justiça são de auxiliares. Tá? Perfeito, perfeito. Eu vou aproveitar a pergunta aqui da Nádia Vieira, mas eu vou fazer uma outra pergunta antes para você, e aí a gente faz a pergunta que está aí na tela dela, que eu até deixei separada aqui. A pergunta é, com relação à higiene ocupacional, você falou, na nossa área da saúde e segurança do trabalho, né, o profissional precisa entender de higiene ocupacional, é importante, mas o quanto é importante, né, se o profissional de saúde e segurança, porque eu percebo, eu estou, né, agora trazendo a pergunta junto com uma emoção que eu tenho com relação a isso. O quanto que muitas vezes o profissional de segurança do trabalho não entende da importância da higiene ocupacional na nossa área. É como você falou, é muito difícil achar, né? Eu, graças a Deus, estou tentando melhorar nessa parte de verdade, estou correndo atrás. Mas para a perícia, o quanto é importante o profissional de saúde e segurança do trabalho, seja ele um perito, seja ele um assistente técnico, ele entender de higiene ocupacional. Eu falo que isso é fundamental, Edson. Por quê? A higiene ocupacional, elas são divididas em 4 etapas: antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. A perícia é a avaliação. Certo? Então, se você já chegou na perícia, você já tem que ter, o profissional de SST da empresa já tem que ter passado por essas 2 fases da higiene ocupacional. Você não pode deixar para descobrir que você tem um risco gerador de insalubridade lá dentro no meio da perícia. Você já tem que saber isso. Tá? Para isso, você precisa ter o conhecimento de higiene ocupacional. Tá? E na perícia, você precisa conhecer a questão da avaliação. Como é que eu, perito, vou fazer uma perícia em que eu vejo que tem um ruído ali possivelmente acima do limite de tolerância e eu não sei operar um dosímetro? Não sei nem como é que liga. Ou eu não estou indo com dosímetro, eu estou indo com decibelímetro lá de 1900 bolinha. Dá para fazer perícia com decibelímetro? Dá. Só que você tem que saber fazer. Não adianta você chegar ali e fazer uma medição, opa, tá aqui, ó, o valor é esse aqui e vamos embora. Não é assim que funciona. Eu já tive muitos casos que eu consegui derrubar a perícia porque não sabia usar os critérios de avaliação. Ou então, uma medição de estresse térmico. Cara, você precisa manusear um IBUTG, você precisa saber o que é pelo menos o IBUTG. Não me chega com aquela varetinha, aquele termoigrômetro, achando que você vai fazer uma avaliação de estresse térmico. Né? Então, essas coisinhas, o profissional tem que saber. E o assistente técnico tem que saber, Ederson, para garantir que o perito não vai fazer coisa errada. Coisa errada. Perfeito. Olha, eu até postei nos meus stories um tempo atrás, poxa, eu fui fazer uma assistência técnica e o perito levou um decibelímetro, colocou no bolso aqui do trabalhador e ficou com aquela bola aqui, ó, o microfone com a espuma. E doutor, o que o senhor está fazendo aí? Não, nós vamos fazer a medição de ruído. Eu falei, não, mas não é assim que faz uma dosimetria de ruído, o processo não é esse. Aí ele respondeu para mim, falou, então você me conteste nos autos. Eu falei, ok, tudo bem. Fiz, tirei foto, filmei, coloquei nos autos, mostrei que o processo não era aquele, que o resultado estava errado, que ele considerou o valor máximo, não foi nem o médio. Se tivesse pelo menos feito uma dosimetria média, ou anotado o C1 sobre T1, que se você não conhece o que é o C1 sobre T1 da NR15 anexo 1, termina a live, você vai dar uma olhada lá para começar a entender um pouquinho, né, da fase de avaliação da HO. Então, eu consegui derrubar. É uma situação que não tem cabimento. Tá? Então, esse tipo de conhecimento, o profissional de SST tem que ter para acompanhar uma perícia. Perfeito, perfeito. Muito bom mesmo. Muito bom, Thiago. Parabéns. Parabéns pelo conhecimento. Muito legal mesmo. Estou bem obrigado. Empolgado aqui. Estou muito empolgado. Nádia Vieira, os custos da perícia, quando constatado que não procede a solicitação do reclamante, é pago pela empresa ou pelo reclamante? Ela colocou ainda assim uma opinião aqui. Olha que legal.
Acho uma sacanagem alguns reclamantes mentirem nas alegações. Sim. Isso mudou com a reforma trabalhista, tá? Mudou, mas ainda não está 100%, mas mudou. Hoje existe a questão do pagamento dos honorários de sucumbência, ou seja, você está pedindo insalubridade, você não tem direito à insalubridade, você vai pagar as custas disso, vai pagar os honorários, enfim, você vai ter as custas, você não vai pagar o adicional que você receberia, mas você tem uma despesa. Isso fez com que o advogado buscasse um melhor conhecimento daquela situação, se realmente procede aquele pedido, e aí pode ter uma atuação do assistente técnico também. Eu falo que o assistente técnico tem que ser amigo do advogado, tá? Eu dou assessoria, para você ter uma ideia, Ederson, um escritório de advocacia só de reclamante. Então, quando chega alguém lá falando, não, eu quero entrar na justiça contra a minha empresa, essa advogada minha amiga, ela me liga e fala, Tiago, tem como a gente fazer uma reunião? Aí eu vou, participo, falo, olha, não é por esse lado, vai por esse, então a gente dá essa orientação. Então, o advogado hoje, isso a LC Associados colocou, sucumbência, exatamente. Tá? Então, isso gerou um certo receio de ficar pedindo coisa aleatória. Tá? Tinha gente que entrava pedindo de tudo e, na verdade, não tinha direito a nada. Tá? Mas quando o reclamante perde, ele vai alegar, na maioria dos casos, ele vai alegar a pobreza. Tá? E aí sobra para o tribunal, para o TRT, fazer esse pagamento. Ok? Então, quem paga é o TRT. Agora, isso eu estou falando da perícia, tá? Quando o reclamante ganha, quem paga geralmente é a empresa. Tá? E aí é uma questão importante para você também, assistente técnico, a empresa não vai depositar na sua conta. Tá? Eu já vi perito mandando e-mail, agendando a perícia e colocando os dados bancários dele no e-mail. Né? É um absurdo. Todos os pagamentos da justiça são feitos pela justiça. Então a empresa vai, deposita em juízo, e o juiz libera essa guia, né, libera a transferência para a conta do perito, do valor que ele ainda assim julgar pertinente. Okay? Perfeito. Perfeito. Show. Muito bom mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta com relação a, né, fora disso aqui que a gente estava falando. Como é que está o mercado para o assistente técnico? O mercado de trabalho, assim, para o assistente técnico, né, que não é um perito. Sim. Está forte? Sim, o Ederson, eu falo, o Júlio fala muito isso também comigo. Para quem quer trabalhar e quem se dedica um pouquinho, o mercado é gigante. Tá? É o que eu falei, você tem um perito, você pode ter 2 assistentes técnicos, um de cada lado. Tá? Então, existe N estratégias que você faz para ser contratado como assistente técnico. A gente fala muito isso no curso das estratégias para ser nomeado como perito e estratégias para ser contratado. Vou soltar algumas delas aqui, por exemplo. Você pode procurar escritórios de advocacia. Tá? Uma dica sensacional para quem quer atuar como assistente técnico de reclamante. Tá? Porque geralmente o reclamante não tem dinheiro, tá, Ederson? O cara não contrata porque ele não tem dinheiro mesmo para pagar o assistente técnico. Mas o advogado tem. E se o advogado ver que é uma situação que vai trazer um honorário melhor para ele, ele vai fazer esse financiamento ou vai convencer o reclamante a pagar. Então, você quer começar com assistência técnica? Depois de você buscar o conhecimento e se preparar, procure um escritório de advocacia e ofereça a primeira assistência técnica gratuita. Gratuita, legal. Fala, doutor, não vou te cobrar nada. Se der um resultado bom, você vê se você consegue me pagar uma coisa. Se não der, vamos embora para frente e valeu a parceria. Só me dá mais serviço. Isso, eu tenho certeza que você vai conseguir. Tá? Então o mercado é muito grande, viu, Eder? Muito bom mesmo. Obrigado demais. Muito bom. Show de bola. Nadi Vieira. Legal, pergunta boa. Pergunta muito boa. A Nadi foi a que fez a pergunta exatamente a penúltima pergunta, né? Falando, que eu não me lembro agora. Qual critério é usado pelo juiz para a nomeação do perito? Ó, legal, muito bom. Legal. Qualificação. Tá? Muita gente fala, você só é nomeado se você tiver QI. Eu, sinceramente, não tive amizade com nenhum juiz para poder começar a fazer perícia. Então, eu sou um ponto fora da curva disso aí. Tá? Então, é qualidade, um bom currículo, competência, aquele perito que entrega as documentações no prazo, tá? Que não enrola a vida do juiz, porque o juiz ele quer um negócio que seja rápido. Marcou a perícia, já agenda, já faz a perícia, já protocola o laudo e vamos embora, bola para frente, porque enquanto você está fazendo está entrando 10 processos. Então, o juiz não quer enrolação. Tá? Então, aquele perito que não dá trabalho para a vara, ele vai sempre ter perícia.
Tem colega que fez uma perícia e parou, nunca mais fez. Por quê? Porque fez confusão no seu laudo pericial, porque emitiu um laudo, aí depois nas impugnações ele mudou a opinião, e depois mudou a opinião de novo, né? Enfim, não teve certeza naquilo que estava fazendo, e aí ele acaba sendo destituído mesmo, e o juiz não quer dor de cabeça pro lado dele, tá? Mas, geralmente, você tem que ter um bom currículo, tá? E você precisa ter um seu certificado digital, né? Então você precisa fazer um certificado A1, A3, enfim, ter aquele token, né? O cartãozinho, para você atuar na justiça. Portaria 211, né? E isso, vai atender a portaria 211 também, que inclusive é fantástico esse negócio de digitalização de documentos, chega de ficar imprimindo PPRA, né? Eu falo, hoje o pessoal não guarda o PPRA na gaveta mais, né? Guarda no pendrive. Então, mudou só onde que você está guardando o documento. Verdade. Enfim. E tem que ter, a gente fala que é o método TBC, o cara tem que tirar a bunda da cadeira. Tá? Tira a bunda da cadeira, meu amigo, e vai para a vara do trabalho, vai pedir que uma hora você consegue. Perfeito. Está respondido. Esqueci o nome dela. Ela fez umas perguntas boas aqui, gostei bastante. Muito bom. Nádia Vieira, ó. Obrigado pela participação, Nádia. Muito bom mesmo. As duas perguntas que você fez aí, show de bola mesmo. Gostei bastante. Deixa eu ver se o pessoal tem mais algumas perguntas. O LC Associados falou que uma vez já recebeu R$8.000 em uma perícia. Legal, muito bom. Sim. Pô, show de bola. Muito bom mesmo. Perícia de ação coletiva, você ganha até mais. Tá? Perícia de ação coletiva, você tem 80, 40, 50, 60 mil, dependendo da quantidade de reclamantes, né? Quantidade de pessoas ali envolvidas no processo. Legal. O engenheiro Júlio Botelho, você conhece esse rapaz aí? Engenheiro Júlio Botelho? Tá mandando pergunta aí também, né? Ele perguntou aqui, como é que estão as demandas periciais durante a pandemia? Legal. É isso aí. A gente começou a falar nisso até um tempo atrás, né? Quando começou a pandemia, né, nós falamos, né, tanto eu quanto ele. Olha, a gente vai encher de processo. Tá? E hoje, isso aconteceu demais, Edson, porque à medida que você vai entrando nas questões do lockdown, a justiça ela não para. Tá? E hoje é online. Então você para a perícia, porque você não pode ir na empresa, por exemplo, fazer as diligências, né? Mas o processo não para. Então vai chegando e vai afunilando. Imagina, você não está saindo e está entrando no processo. Então hoje a Justiça do Trabalho ela está sobrecarregada. Tá? Então tem muito processo. Está muito grande, tem muita oportunidade para o perito. Tem juiz que está doido atrás de perito, porque tem que desovar as perícias, tem que desovar os processos. Tá? De cada 10 processos que entram na Justiça do Trabalho, eu posso dizer aí, tranquilamente, que de 7 a 8 tem perícia. Tá? Então, todo mundo que entra pede insalubridade, pede periculosidade, pede algum adicional. E o juiz não pode concluir, ele até pode, mas vai dar mais dor de cabeça, mas geralmente ele designa o perito para fazer a perícia. Ele poderia muito bem falar, não é, mas aí ele vai depois, em segunda instância, ser contestado. Tá? Então, ele sempre opta, né, pelo profissional especializado. Então, tem muito mercado. E cresceu bastante também com a questão do relacionamento, né, da Covid-19 com o trabalho. Tá? Então, tem muita perícia hoje, está entrando muito processo de trabalhadores que estão alegando o adicional de insalubridade pela exposição ao Covid, por exemplo. Tá? Então, é um caso que eu até já falei para o Júlio, ainda não tem regulamentação. Não existe lei para isso. Você tem lá o anexo 14 da NR15, que fala algumas situações de profissionais da saúde, e aí pode sim ter um enquadramento, mas você tem outros profissionais que não são da saúde e pode ter o adicional. Tá? Quais profissionais são esses? Profissionais de limpeza, portarias, profissionais de atendimento em escolas, padarias, supermercados, né? Todas essas atividades essenciais que estão funcionando hoje, pode ser que eles achem que tem direito, porque eles estão se expondo a um risco, né? E aí, cara, quem que vai balizar isso? Até que se tenha uma legislação, é a Justiça do Trabalho. Perfeito, muito bom. O engenheiro Júlio Botelho também, o cara é fera demais, também é outro fera que, além de você, estou como assistente técnico em um processo de ação coletiva, muito bom, muito bom essa contribuição. Onde o perito está recebendo 80K, para quem não sabe, 80K é 80 mil, tá, pessoal? 80 mil.
E desses, 40K foi adiantado antes do início dos trabalhos. Então, são oportunidades aí, né, que o Júlio já está trazendo aí para a gente nessa contribuição. Muito bom, tá? Muito bom mesmo, Júlio. Só para vocês terem uma ideia que é possível você... Não me entenda mal, tá, quando eu falo isso, mas é possível você ganhar dinheiro com perícia. Trabalhando como perito e assistente técnico. Isso é importante que você compreenda, né? E fazendo aquilo que você gosta na sua área da saúde e segurança do trabalho e protegendo tanto a empresa quanto o trabalhador, tá, pessoal? Isso aí, abra sua mente para isso. É importante que o profissional de saúde e segurança entenda que existem outros mundos e outras oportunidades além daquelas que nós estamos dentro da empresa. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que eu acho que eu não quero deixar eu quero deixar essa live salva, mas o que você daria de dica aqui pra gente, com a sua experiência, que eu acho que é importante o profissional de saúde e segurança do trabalho entender isso, porque quando a gente fala de perícias, né, e nesse processo aí que você falou, onde que o profissional de segurança do trabalho ele tem errado nessa relação aí de perícias e que tem nas relações das perícias judiciais e que tem ajudado, né, as empresas a perderem o processo de perícia. Quais são esses maiores erros que você acha que, olha, eu acho que o profissional de saúde e segurança do trabalho ele precisa melhorar nisso aqui, ou nisso aqui, ou nisso aqui, porque isso aqui está fazendo com que as empresas percam as perícias. Vou chutar aqui uma estatística, mas vou dizer que 90% dos processos em que eu atuei, a maior falha que eu identifico é na bendita da ficha de EPIs. Tá? Imaginei. O profissional de segurança não dá valor nessa danada. Tá? Eu acho que o documento mais importante que você tem para defender uma empresa numa perícia é a bendita da ficha de EPIs. Eu já vi ficha de EPIs que você tem protetor auricular e o cara lança um CA de máscara de solda. Tá? Errado. Uma ficha de EPIs em que você lança um monte de EPIs e não pega a assinatura do funcionário. Ficha de EPIs jogada. O que é a ficha de EPIs jogada? Ela não tem vínculo com o procedimento. Eu falo que a ficha de EPIs ela tem que ser como se fosse um anexo de um procedimento. Qual o procedimento? Procedimento de uso, guarda, conservação, higienização, substituição do EPI. É aqueles itens que estão na NR6. Se você não cumpre aqueles itens da NR6, você não está fazendo gestão de EPIs. Muita gente fala, não, mas lá na NR15 só tem um item assim, ó. Você elimina a insalubridade, primeiro com a adoção de medidas de controle, de engenharia, e depois com o fornecimento de EPIs. Ederson, o que eu entendo que é fornecimento de EPIs? É gestão. Eu pegar um protetor auricular, entregar na mão do funcionário e falar, vai, ele vai colocar de um jeito, ele vai pegar o protetor, vai enfiar assim, aí ele vai sujar, depois ele vai colocar aqui de novo, certo? Ele não tem o conhecimento. Então a gestão do EPI é você entregar o EPI, treinar o trabalhador, registrar essa entrega na ficha de EPIs, manter uma fiscalização constante, tá? E advertir se for necessário, e é lógico, substituir esse protetor, esse EPI, na medida em que há uma necessidade de periodicidade. Tá? Então a gestão do EPI ela é fundamental para salvar uma empresa em uma ação de insalubridade. Tá? Eu diria que é o primeiro lugar que você tem que atacar. Ah, mas se eu eliminar um agente insalubre do ambiente de trabalho, eu preciso ter isso? Não, ótimo. Se você conseguir tirar o ruído de uma indústria... Né? Agora, como é que você tira o ruído de uma indústria? Então, se você colocar todo o sistema hermeticamente fechado, isso é complicado, isso é caro. Né? Nem sempre você consegue. Você pega, por exemplo, uma usina de cana, você tem uma moenda, que o tamanho dela sei lá, é quase um prédio. Né? Como é que você vai tirar um ruído de uma moenda? Quem trabalha na nossa área sabe que é impossível. Não é como. Então, a gestão da ficha de EPIs. Que você acredita, então, que o maior erro que a gente está cometendo como profissional é a gestão da ficha de EPI? Ótimo. Sim. É claro que tem outras documentações. Tá? O PPRA, eu já vi muitos casos também, antes da gente pegar um PPRA, que ele não é condizente com o posto de trabalho do reclamante, né, da empresa. E isso é uma falha que eu falo, eu tenho empresa de consultoria e eu me policio todos os dias com a minha equipe para que isso não aconteça. Quando a gente é contratado para elaborar um PPRA, um PCMAT, um PGR, geralmente você vai e fica um determinado tempo dentro da empresa e depois você volta para o seu escritório, certo? Então, você tem que garantir que essa vistoria seja realmente eficiente para identificar todos os riscos e para fazer essa gestão.
Eu já vi PPRA que tem que o risco que estava lá, a função que estava lançada no PPRA era de garçom e era uma oficina mecânica, né? Então, o profissional tem que tomar cuidado com o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Os riscos de... Complicado. Os riscos de uma empresa não é igual para outra. Meu Deus então, era garçom. Então, é muito tenso isso. Então, o profissional de segurança, principalmente aquele que está dentro da empresa, o técnico de segurança, o engenheiro, ele tem que auditar e ele tem que controlar muito bem quem está fazendo esse PPRA, e se é ele que está fazendo esse PPRA, tem que ser um documento condizente com a realidade. Tá? Se eu tenho um soldador ali, eu vou identificar os riscos da atividade de solda. Tá? Eu vou identificar todos os agentes ambientais envolvidos na atividade dele. E agora, com a entrada do PGR, isso vai dificultar mais ainda a vida desse trabalhador, desse profissional de SST. Ele tem que buscar entender muito que vai ter que fazer inventário de risco, vai ter que fazer inventário de produtos químicos, tá? E isso é uma dificuldade enorme nas empresas. Hoje você compra uma cola de um jeito, aí o seu compras achou uma cola mais barata e não viu o princípio ativo dela, comprou de outra, né? Aí de repente você tem um hidrocarboneto ali, um solvente, que pode gerar um dano terrível para a saúde do trabalhador, e você está achando que está trabalhando com algo mais simples. Então, isso também é uma falha que acontece muito nas empresas. Legal. A Nádia Vieira falou que essa do garçom foi de lascar. Essa foi de lascar. Foi, né, Nádia? Foi. Diogo Henrique perguntou. Boa noite. Seja bem-vindo, Diogo. Show de bola. Boa noite. Quem assina a impugnação em uma perícia? Perito ou advogado? Ou os dois? No caso, o assistente técnico, tá? A impugnação não é o perito. O perito ele vai responder à manifestação, tá? Quem assina é o advogado. O advogado tem que ter o token. Ele não movimenta o processo. Então, quem movimenta o processo são as partes, os procuradores das partes. Então, o advogado do reclamante, o advogado da reclamada. O perito, ele tem o painel do perito, então ele movimenta. Eu vou, assino todo o documento que eu faço, certo? E o juiz, né, e a justiça. Então, nesse caso, o assistente técnico faz o parecer dele, assina digitalmente, assina do jeito que ele achar, porque ele tem uma responsabilidade técnica em cima daquilo. O advogado pega esse documento, analisa ele, e aí fica a critério do advogado, se ele vai querer transcrever isso para documentação dele e ele assinar, ou ele vai fazer toda a defesa dele, né, toda a impugnação, e vai colocar junto o parecer do assistente técnico, que é o que eu recomendo, tá, para ter até mais garantia técnica. O juiz vai vir e falar, não, tem um assistente técnico por trás desse advogado dando um suporte para ele. Tá? Mas a assinatura eletrônica é do advogado. Perfeito. Show de bola. O da Silva perguntou para você, e aí, aquilo que a gente estava falando no comecinho, né, da live, ele falou assim, como entender de perícia? Tem algum curso aí de perícia para gente? Como é que eu consigo... Ele falou que ele é tecnólogo de segurança do trabalho, né? Uhum. E ele quer saber sobre perícia, ele quer aprender a fazer perícia. Você tem aí algum curso? Rapaz, eu fiquei sabendo. Fiquei sabendo que tem um cursinho aí, feito pelo Júlio Botelho e pelo Thiago Lima. Nós temos um curso. Falar, hein? Por favor. Claro. Eu te agradeço a oportunidade. Nós temos um curso, sim. Não. Se você entrar na minha biografia no Instagram, aqui, lá na minha bio, tem um link para você fazer a inscrição para a lista de espera. Tá? Nós não temos esse curso aberto hoje. Por quê? A gente tem um curso, Ederson, que ele é mais de 50 horas de aulas gravadas, mais as aulas ao vivo. Tá? Então, nesse curso de formação de peritos, ele é um curso de formação de peritos judiciais e assistentes técnicos em SST. Então, a gente forma o profissional para trabalhar tanto com perícia quanto com assistência. Ó, o Ronan tá aí, é um aluno nosso, o grande Ronan. O Ronan falou que o curso é bom. Esse é o feedback aí do aluno, muito legal. Tá? Muito obrigado mesmo. Então, a gente fala desde as fases do processo, a gente explica assim, do início, o que você tem que se preparar, como comprar seu certificado, como adequar nessa parte. A gente vem falando de todos os anexos da NR15, quando nós estamos falando de insalubridade. Temos módulos de periculosidade, módulos de aposentadoria especial, módulo de... nossa, é tanta coisa que eu vou esquecendo. Módulo de perícia de acidente do trabalho, de horas em itinerary, como elaborar o seu parecer técnico, se você for assistente técnico, como elaborar o seu laudo técnico, modelo de laudo em arquivo Word, arquivo aberto para você entrar, colocar com o seu timbrado, arquivo que eu uso, que eu montei para o meu trabalho, que o Júlio montou para o trabalho dele, que é o que a gente anexa, enfim, é o nosso do trabalho do dia a dia, então a gente está abrindo mesmo para o profissional.
como elaborar quesitos, quais são os tipos de quesitos, porque você tem quesito inicial, quesito suplementar, quesito complementar. A gente fala do Código de Processo Civil, todos os artigos que são aplicáveis ao perito, a gente aborda lá para você conhecer. A gente tem exercícios, fora as aulas ao vivo. Então a gente faz as aulas ao vivo para poder trazer os alunos junto da gente e ficar fazendo igual nós estamos fazendo na live aqui, uma discussão dos casos, e eles trazem as dúvidas e a gente vai discutindo. Perfeito. Tem no mínimo 50 horas de conteúdo nesse curso. Ótimo, ótimo. Se você quiser, Thiago, você pode me mandar o link e eu também deixo ele aqui, pelo menos até a próxima live, para o pessoal adquirir. Tá? Para o pessoal que está aqui na live adquirir o curso, tanto no seu link lá, no seu Linktree lá na sua bio, né? Quanto aqui na minha também. Muito fácil, Edson. Cursopericia.com. Você digitar cursopericia.com. Cursopericia.com, você já vai então já no curso, já vai direto lá. Thiago e do Júlio. Curso Perícia. Eita, mas eu errei aqui. Cursopericia.com. Legal, o Cristiano também falou, o curso de perícia é muito bom, super recomendo, foi um divisor de água. Muito legal. Curso. E a Cristiane já está falando também do curso. Muito bom, Cristiane. Obrigado pela sua participação. Obrigado mesmo. Thiago, fica à vontade. Você quer falar mais alguma coisa sobre o curso, sobre a importância do profissional entender essa questão relacionada à perícia, tá? Se você quiser aí já deixar mais alguma informação para a gente, só colocando aqui que eu esqueci de falar do Passos da Segurança, tá, pessoal? Profissional também muito bom aí, tá participando junto com a gente. E outro profissional que eu quero destacar aqui também é exatamente o Alfredo. O Alfredo é lá de Mossoró, todo sábado. O Alfredo de Mossoró, todo sábado, aí às 10 horas, tem o programa Voz do SESMIT aí com o Alfredo, o único programa de rádio no Brasil que fala de saúde, segurança e trabalho. Dá uma moral. Legal. Acho que é importante demais, pessoal. Importante demais. Parabéns. Toda informação é bem-vinda. Tá bom? Tiago, quer falar mais alguma coisa? Sim, o curso de perícia, ele no momento a gente está sem turma, mas entrem lá, façam o cadastro de vocês. E sempre que nós vamos fazer o lançamento, Ederson, a gente procura essas pessoas que já fizeram o cadastro e eles pagam um valor diferenciado. Tá? É o que a gente chama da lista de espera. Então, se você está na lista de espera, você vai pagar um valor mais barato do que você vai ver anunciado aí. E hoje, nós estamos também com o lançamento do curso de instrumentação. E foi um pedido, Edson, dos próprios alunos. E quando a gente chega nos anexos da NR15, eu falo sobre o ruído, a gente fala sobre vibração, sobre calor, tá? E às vezes o profissional fala, gente, mas eu preciso saber avaliar isso. Começaram a pedir isso, não, você pode dar algumas dicas, como é que fazer? Eu falei, não, vamos fazer um curso para isso. Então hoje a gente já tem um curso específico, direto, ele não é teórico, não é um curso de higiene ocupacional. É importante, porque higiene ocupacional são aquelas 4 etapas que eu falei. Antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. A gente vai na prática dizendo, olha, gente, o dosímetro é esse negocinho aqui, você vai colocar aqui, vai ligar, vai apertar esse e esse botão, você vai analisar o relatório, vai identificar onde está o pico, você vai saber se esse tipo de relatório é ruído contínuo, essa é de impacto, enfim. A gente trabalha o prático, mesmo que o perito, que o assistente técnico, o profissional de segurança do trabalho tem que saber da higiene, até mesmo para contratar uma empresa para fazer as avaliações no seu local de trabalho. Tá? Esse também o link está na minha bio, tá? Se vocês quiserem, entra lá, é o primeiro item, esse vai ser agora, na semana que vem. Então, se vocês quiserem aproveitar, semana que vem já está iniciando as inscrições também. Show de bola. Thiago, muito obrigado mesmo por você ter disposto aí o seu tempo, tá? Eu não quero tomar mais o seu tempo. Pessoal, tem dúvidas sobre perícia, tem dúvidas sobre o curso, tá? Eu indico para vocês demais o curso do Thiago, o curso do Júlio, tá? O curso de perícia aí, depois faça o curso de instrumentação, ou faz de instrumentação e faz de perícia, faz os dois juntos. Mas é importante demais que o profissional de saúde e segurança do trabalho, ele se capacite. Não adianta ficar reclamando, né? É bobagem você ficar reclamando. Porque a gente, por força de lei, a gente vai ganhar tanto coisa, a gente não é valorizado. O profissional de segurança do trabalho, ele só é valorizado quando ele se destaca por si só, primeiramente, para depois sim ele ser valorizado. Não tem esse negócio de força de lei que vai mudar o salário do técnico de segurança, que vai mudar o salário de
Esquece isso aí. Esquece isso. Entendeu? Não foca com isso, não foca nisso, não. Foca exatamente em você como profissional de saúde e segurança do trabalho, como o Thiago falou lá no comecinho, que é a mosca branca. E aí sim você vai ser mais valorizado no seu ambiente de trabalho, tá? Eu queria de verdade te agradecer de coração por você ter se disponibilizado aí, agradecer também ao Júlio que participou aí com a gente, todos vocês que estiveram aqui com a gente, tá? Eu vou deixar essa live salva e ela vai ficar salva provavelmente no final da semana. Se não for nessa semana, na outra, eu coloco ela no YouTube também. Tá bom? Thiago, mais uma vez, muito obrigado de coração. E a gente vai se falando, então, aí, conforme o tempo for passando, a gente vai falando, fazer uma live aí sobre instrumentação mais para frente, né? Esperar o curso sair. E você trazer esse conhecimento que você tem, né? E, mais uma vez, parabéns por tanto conhecimento. É muito bom ver profissionais da nossa área se destacando assim, e eu realmente fico muito feliz de verdade. Obrigado pela sua disponibilidade. Edson, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Parabéns a todos vocês aí que participaram. Só pergunta fera, coisa muito boa mesmo. Agradeço. Estou extremamente honrado, cara, pelo convite, tá, de poder fazer uma live com você. E eu estou à disposição. O dia que você quiser, dá um toque, quiser falar do tema que você achar aí que deva ser abordado, eu estou à disposição. Se eu não souber, eu vou estudar para estar aqui junto com vocês. Tá meu Deus do céu. Se eu não souber. Então tá bom. Eu vou fechar aqui e aí eu te chamo então no WhatsApp daqui a pouco. Combinado. Muito obrigado, Valeu, gente. Obrigado. Um abraço a todos. Deus, Thiago. Valeu, Deus também. Fala aí, pessoal. Gostaram aí do Thiago Límido? Falei para vocês que é importante demais que vocês assistam aqui as nossas lives. Só profissional fera, tá? E eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Essa live ela vai ficar salva, tá? Não precisa se preocupar, mas compartilha essa live, sabe? Compartilha com os seus colegas de profissão aí, os outros colegas da área, quem está trabalhando com você, porque isso vai fazer uma diferença muito grande na nossa carreira, tá bom? Faça o curso do Thiago Límido, tá? Faça o curso lá junto com o Thiago Límido e Júlio Botelho, um curso que vai trazer uma bagagem muito grande para vocês. E amanhã eu vou estar no YouTube junto com a ETEC de Anhanguera. A ETEC de Anhanguera, tá? Fui convidado lá pela ETEC de Anhanguera para poder trazer algum conhecimento e alguma experiência, né, para os profissionais que estão se formando na ETEC de Anhanguera. Então amanhã eu vou estar lá. Daqui a pouco eu coloco o convite aí no Instagram para que vocês possam, se assim quiserem, estar junto comigo e mais os professores lá da ETEC de Anhanguera para falar de saúde e segurança do trabalho. Tá bom? E logo, logo, vai lá no curso perícia.com, para que vocês possam aí adquirir o curso do Júlio Botelho, do Thiago Límido, do Júlio Botelho, curso de perícias judiciais na área da saúde e segurança do trabalho. Obrigado mesmo. Obrigado por todos vocês que ficaram aqui até agora. A gente se vê então numa próxima live. Abraços e Deus abençoe.